Entre os dispositivos dos computadores, podemos citar o scanner, o microfone e o SSD. Qual das alternativas abaixo representa, respectivamente, a classificação correta dos dispositivos mencionados? Letra A, periférico de saída, unidade de armazenamento e periférico de entrada. Letra B, periférico de saída e unidade de armazenamento. Letra C, periférico de entrada e unidade de armazenamento. E a letra D, periférico de saída, periférico de entrada e unidade de armazenamento. Bem, pessoal, para responder essa questão, observa comigo. Quando a gente fala sobre periféricos, é muito importante entender que periféricos de entrada são aqueles que, de alguma maneira, enviam dados para a CPU processar. Como o caso aqui, ó, do teclado, do scanner, do microfone, da webcam, do mouse, todos esses são periféricos de entrada porque eles enviam dados para a CPU processar. A CPU é a unidade central de processamento, é o processador do computador, que depois de processar esses dados, encaminha esses dados para os chamados periféricos de saída, como por exemplo a impressora, o monitor, o plotter ou ainda uma caixa de som. São exemplos de periféricos de saída, porque esses recebem dados que a CPU já processou. É claro que existem alguns casos que nós temos periféricos tanto de entrada quanto saída. Por exemplo, o monitor, se ele for touchscreen, se ele for um monitor toque na tela, eu toco na tela e ele realiza a entrada de dados, mas ao mesmo tempo ele também exibe as imagens, portanto ele também é periférico de saída. Então, quando é um monitor comum, é só periférico de saída, mas quando é um monitor touchscreen, ele é periférico de entrada e saída simultaneamente. A mesma coisa eu posso dizer das chamadas impressoras multifuncionais. Só impressora é só periférico de saída, mas existe o que a gente chama de impressora multifuncional, que dentro tem, além de impressora, tem scanner. E como o scanner é periférico de entrada, então uma impressora multifuncional que tem scanner é periférico de entrada e saída simultaneamente também, certo? Outra coisa importante a chamar a atenção nessa questão é que ele cita SSD. O SSD, que é o chamado Solid State Drive ou unidade de estado sólido, é um dispositivo de armazenamento de dados que tem algumas características bem interessantes que a gente vai verificar a partir de agora. Acompanha comigo. Primeira dica sobre o SSD, então, pessoal, é que ele é mais rápido que o HD, isto é, ele é mais rápido que o disco rígido tradicional, portanto é mais eficiente. Ele é um dispositivo de armazenamento de dados, como eu citei para vocês, não volátil. Por que não volátil? Porque o conteúdo dele não é apagado quando o computador é desligado. Mantém os dados armazenados, mesmo na ausência de energia elétrica. Ele não tem partes móveis, isso difere ele do disco rígido, porque o disco rígido tem partes móveis, ele não tem partes móveis, e ele usa para armazenamento de dados o que nós chamamos de memória flash, que é um recurso de armazenamento eletrônico, a mesma memória que a gente também encontra no pendrive, né? Ele é conhecido então pela sigla de SSD, isso vem do inglês Solid State Drive, que traduzindo para o português significa a unidade de estado sólido. E algumas observações adicionais sobre isso é que ele consome menos energia que o HD, ele consome menos energia que o disco rígido, justamente porque ele não tem partes móveis e por isso consome menos energia. Outro ponto é que ainda ele tem um custo de armazenamento por byte mais alto que o HD, mais alto que o disco rígido. Então o SSD ainda, por enquanto, porque esse preço vem caindo, né, mas o custo de armazenamento dele por byte ainda é mais alto que o disco rígido. Ele é mais caro, diríamos assim. Bem, feito essas observações, agora podemos voltar na questão. Ele perguntava sobre scanner, microfone e SSD. Scanner, pessoal, é periférico de entrada, porque envia informações daquela imagem, daquele documento para a CPU processar. O microfone também é periférico de entrada, porque envia as informações da minha voz para a CPU processar. E o SSD é um dispositivo de armazenamento de dados. Sendo assim, ficamos com uma resposta periférico de entrada e unidade de armazenamento, porque ele pede respectivamente. Então, para o scanner, periférico de entrada, microfone, periférico de entrada, e o SSD, dispositivo ou unidade de armazenamento de dados, o que bem descreve a nossa letra C de Canadá desta questão.